Muito bem, irmãos, boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam multiplicadas no seu coração. Hoje quem vai ministrar a palavra para você sou eu. Nós tivemos um probleminha aqui no áudio, então vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor revelação para esse período de ministração da palavra de Deus. Feche os seus olhos aí onde você está. Senhor Deus, nós te louvamos por essa noite, te louvamos por essa oportunidade de estarmos juntos como igreja, seja na casa, um sozinho, outro com mais um irmão, nós aqui no prédio, mas nós queremos que estamos conectados no mesmo Espírito. E a palavra do Senhor vai ser ministrada, vai ser liberada agora como uma poderosa semente que alcança a boa terra. Essa terra é o nosso coração. Nós receberemos essa palavra, receberemos a vida do Senhor, a revelação, e essa palavra vai produzir frutos em abundância para glorificar o seu nome. Nós oramos assim em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, hoje nós vamos compartilhar, e eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Lucas capítulo 7, o verso 11, nós vamos ler a partir do verso 11. Então, enquanto você abre, enquanto você procura aí, Lucas 7, 11, muito importante nós falarmos para você que todos os momentos que você tem a oportunidade de adorar a Deus, de buscar ao Senhor num culto, numa reunião de célula, num discipulado ou no seu devocional, você deve fazer isso intensamente, com todo o seu coração, com toda a sua intensidade, com toda a profundidade, porque com certeza Deus ele quer se revelar, quer se manifestar a você. E como o pastor falou no início, não importa como você começou o culto hoje, como você se conectou conosco através dessa transmissão, o que importa é que no final hoje desse culto você será poderosamente abençoado em nome de Jesus. Lucas capítulo 7, verso 11, a palavra de Deus diz assim: pouco depois seguiu ele viagem para uma cidade chamada Naim, e iam com ele seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Então, chegando-se, tocou no esquife, que é o caixão, e quando pararam os que o levavam, disse: moço, a ti te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar. Então Jesus o entregou à sua mãe. O medo se apoderou de todos e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu a notícia disto por toda a Judéia e por toda a região da vizinhança. Muito bem, bom, aqui nós vemos nesse texto algo interessante, porque o texto nos mostra o encontro de duas multidões, e nós vamos falar um pouco sobre isso, porque é muito poderoso e Deus vai ministrar o seu coração. É um encontro de duas multidões, nós podemos dizer o encontro de duas caravanas que uma era uma mulher que estava com problema, porque o filho havia morrido, estava triste, todos estavam ali desesperançosos, com medo, apavorados, ali em luto. E outra caravana, que era a caravana que Jesus liderava, a caravana que estava com seus discípulos. Bom, e hoje aqui nós vamos ver que essa primeira multidão, essa primeira caravana, ela era conduzida, como nós temos visto nesses dias, né? Por medo, por incerteza, por falta de esperança, por angústia, por luto também. Nós vemos hoje muitas pessoas que estão sendo conduzidas, governadas por esse medo. E o que eu quero te falar hoje é que nós não podemos fazer parte dessa multidão. Nós não podemos fazer parte dessa caravana, porque você precisa entender algo. Você nunca pode se esquecer que no mundo espiritual nada é neutro. Nada é neutro no mundo espiritual. Então veja, se não faz bem, vai fazer mal. Se você não ajunta, você espalha. Jesus falou isso. Se você não é por mim, você é contra mim. Tem luz e tem trevas, ok? Então, no mundo espiritual não existe neutralidade.
E aí nós vemos aqui essas duas caravanas, que apontam para isso também. Aponta para o reino das trevas, para o império das trevas e o reino da luz. Aponta para o mundo, aponta para a igreja. E nós queremos ministrar ao seu coração hoje, para que você possa decidir qual caravana você vai fazer parte. Eu não sei se você já viu como que é uma caravana, mas geralmente é com muitas pessoas, é uma multidão. E elas estão ali por um objetivo, elas estão ali por uma causa, elas estão ali por um motivo. Então, geralmente, né, existem as caravanas de show, e elas vão lá por conta de um cantor, por conta de uma banda, por conta de um momento, de uma apresentação. Mas nós queremos falar aqui da caravana da vida, a caravana que manifesta a vida e a vida de Deus. E essa caravana se chama igreja. Mas aqui nós vamos ver algo interessante. Vamos falar primeiro da primeira multidão, a primeira caravana. Essa caravana é a caravana da morte. Por quê? Aqui a Bíblia fala, né, que Jesus foi, e como Jesus por onde passava, muitos milagres ele realizava. Ele encontrou essa multidão, que essa mulher viúva, que já estava, né, numa situação ruim, porque não tinha mais o seu marido. E aí então eles estavam em Naim. Naim, essa palavra significa formosura. E parece um pouco estranho, na verdade, as pessoas que estavam na cidade de Naim, ou seja, na cidade da formosura, estarem tristes, estarem com problema, estarem sem esperança, com medo, tristes. Não parece um paradoxo? Você já foi em algum lugar com uma paisagem linda, né, maravilhosa, e aí quando você sai daquele lugar, ou seja, quando você volta de uma viagem, que você foi, que você contemplou tudo aquilo, você não fica triste, a não ser a tristeza de ter que voltar para casa, né? Mas você fica feliz, você se sente satisfeito, né? Um sentimento bom toma conta de você. Mas parece estranho aqui, porque Naim, que significa formosura, eles estavam tristes, eles estavam com medo, eles estavam apavorados, sem esperança. E isso acontece com o mundo. O que nós vemos no mundo? As pessoas vivem uma vida de aparência. Elas demonstram uma vida de formosura, de que está tudo bem, de que está tudo indo muito bom, mas na verdade, no interior, o medo toma conta, a tristeza toma conta, o pavor é o que governa a vida dessas pessoas. E sempre o final é tragédia, e sempre o final é uma vida sem Deus, é uma vida de morte. Então, como eu te falei, o mundo espiritual não existe nada neutro. Então, se não tem vida, tem morte. E aqui nesse caso, qual que era a tragédia que essa mulher estava vivendo? Era justamente a perca do filho. Por quê? O filho é uma pessoa muito importante para o pai, para a mãe, porque é esperança, é um futuro que está sendo colocado como expectativa de investimento, de educação, de ensino, enfim. Então ela perdeu aquilo que era o futuro, aquilo que seria a posteridade, aquilo que seria a próxima geração, aquilo que ela iria ver se realizando através do ensino e do investimento que ela iria dar ao filho. Ela perdeu aquilo, e hoje nós vemos a mesma coisa. Muitas pessoas perderam os seus sonhos. Então nós podemos falar que essa caravana, ela era a caravana dos sem sonhos. As pessoas que não tinham mais o que sonhar, perderam o futuro, perderam a expectativa do amanhã. E quantas pessoas, meus queridos, nós vemos que estão sem expectativa do que vai acontecer depois dessa pandemia, dessa quarentena? Quantas pessoas perderam a esperança e não têm mais expectativa de como vai ser a igreja, de como vai ser a vida financeira, a vida profissional? Alguns que perderam o emprego, que estão com problemas familiares. Mas eu quero te falar hoje aqui que nós fazemos parte da caravana da vida. A morte e o medo não governam mais a nossa vida. Nós somos governados pelo próprio Senhor Jesus. Se você crê nisso aí onde você está, diz um amém em nome de Jesus. Bom, então aqui nós vemos algo interessante, porque ao encontro dessa primeira multidão, que era essa mulher, junto com todo esse luto, toda essa perda, toda essa falta de esperança, esse medo, com a segunda multidão, a segunda caravana, que é a caravana da vida. Nós vemos que quando eles se encontram, quando Jesus se encontra com essa multidão e essa mulher com todos esses problemas, a Bíblia fala, nós lemos aqui, que Jesus, ele falou para aquela mulher: pode ficar em paz,
Pare de chorar, não chores, porque eu vou resolver esse problema. Eu vim para te dar vida e vida em abundância. E é isso que Jesus estava falando em outras palavras. Foi isso que Jesus falou, é isso que está escrito em João. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então você não pode aceitar uma vida de morte, uma vida sem a vida de Deus. Você não pode permitir que a sua vida se torne uma vida de normalidade, de uma questão de rotina e somente isso. Não, você precisa todos os dias desfrutar da vida de Deus. Fale para você mesmo, fala: eu sou canal da vida e a vida abundante de Deus, porque Cristo vive em mim. Bom, aqui nós vemos que nesse texto, a segunda multidão, que é a caravana que Jesus liderava, a caravana da vida, quando se encontra com a caravana da morte, aonde estava a tristeza, a alegria passou a existir. Aonde tinha morte, a vida veio e se manifestou. Aonde tinha o medo, a insegurança, a incerteza, veio a fé, veio a convicção, veio o poder de Deus e contagiou toda aquela caravana da morte. Então deixa eu te falar uma coisa, não tenha dúvidas, Deus tem nos chamado nesses dias para manifestarmos essa vida, para quando você encontrar alguém que está fazendo parte da caravana da morte, você liberar essa vida de Deus, essa presença, essa graça que flui de dentro de você, para que essa pessoa, para que essas pessoas que estão à sua volta sejam influenciadas por essa vida. A Bíblia fala que Jesus, ele liberou uma palavra e aquele menino levantou, ele foi tirado da morte. Olha que poderoso, um milagre aconteceu ali. É algo extraordinário, sobrenatural. E é isso que Deus quer fazer através de você e em você. Eu creio que nesse momento aqui que essas duas multidões se encontraram, um confronto aconteceu. Um choque, um conflito aconteceu. Por quê? Agora era a hora de fazer uma escolha. Qual escolha? Qual lado eu vou ficar? Com quem que eu vou caminhar agora? Quem que vai fazer parte da minha vida agora? Com quem eu vou me relacionar? Com quem eu vou me conectar? Com certeza, como eu disse para você, no mundo espiritual não existe nada neutro. Então, se você se conecta com pessoas que vivem uma vida de morte, você vai experimentar a morte também. Mas se você se conectar com pessoas que vivem a vida de Deus e manifestam essa vida, a vida vai fluir e se manifestar em você também. Então aqui, nesse momento, quando Jesus ele cura ressuscita aquele menino, o milagre acontece, a Bíblia fala, nós lemos aqui, deixa eu só ver o verso, nós vimos aqui que ele se levantou, a Bíblia fala no verso 14, então chegando se tocou no caixão e quando pararam os que levavam disse: moço, a ti te entrego, levanta-te. E aí o milagre aconteceu. Jesus devolveu aquele menino para a mãe dele. A Bíblia fala que todos ficaram cheios de temor, glorificaram a Deus e todos foram contagiados por essa vida. Meu irmão, não tenha dúvida disso. Você é que faz o ambiente. Você é que muda o ambiente onde você está. Então, aonde você chegar, se tiver trevas, a luz de Deus tem que resplandecer. Se tem morte, a vida de Deus tem que se manifestar. Se tem tristeza, a alegria de Deus tem que se manifestar através de você. Você não pode permitir que o ambiente influencie você. Pelo contrário, você tem que influenciar esse ambiente. Por que isso? Porque você é filho de Deus, você é nascido de Deus, você carrega a glória e a presença de Deus. Ao ouvir isso, o seu coração tem que se encher de fé, de expectativa e crer. Amanhã, segunda-feira, quando eu for para o meu trabalho, quando eu chegar lá no meu setor, eu vou manifestar a vida de Deus. Quando eu encontrar alguém no meu dia a dia, a minha família, os meus amigos, os meus conhecidos, os irmãos da minha célula, eu vou liberar a vida de Deus sobre eles, porque eu não aceito que a morte impere e governe a vida das pessoas que estão à minha volta. Aqui nesse momento, quando essas duas multidões se encontram, como eu disse, a decisão é algo muito importante. E hoje você precisa fazer essa decisão também. Às vezes você pode, diante de tudo que tem acontecido, estar sendo influenciado pela tristeza, pela angústia, pela ansiedade, pelo sentimento que não procede de Deus, pela incerteza do que vai acontecer amanhã, se você vai ter a provisão de Deus sobre você. Mas eu quero te falar hoje, com certeza, se você decidir por seguir a caravana que Jesus lidera, realmente você vai experimentar milagre todos os dias da sua vida.
Jesus aqui, quando realiza esse milagre, a Bíblia faz questão de deixar claro que todos que faziam parte da caravana da morte celebraram, glorificaram a Deus, glorificaram a Jesus, reconheceram o poder de Deus naquele momento. Então hoje, nós vemos muitas pessoas assim, elas lá fora, o mundo sempre... nós vemos, liga a televisão, acessa a internet, coloca lá em algum canal, você vê a má notícia, você vê a estatística, você vê a morte, você vê a dificuldade na política, tantas situações contrárias, tantas dificuldades. E agora, como que eu e você vamos nos posicionar? Qual que vai ser a nossa decisão? Qual que vai ser a nossa escolha? Como que eu e você vamos agir diante de tudo isso? Como que eu e você estamos agindo diante dessa circunstância? Nós somos da caravana da morte ou somos da caravana da vida? Nós estamos sendo conduzidos pelo medo ou sendo conduzidos por Jesus, que é a vida e a vida abundante? Hoje eu e você precisamos escolher, nos posicionar. Não, eu quero fazer parte da caravana que Jesus lidera, que Jesus conduz, porque essa caravana, ela vai sempre avançar, e por onde ela passar, a vida de Deus vai se manifestar. A Bíblia fala em Ezequiel que há um rio que flui de Deus, do trono de Deus, e por onde esse rio passar, tudo vai florescer, tudo vai alcançar vida, tudo vai resplandecer em glória. Qual multidão você faz parte? De qual caravana você faz parte? Às vezes nós somos rápidos em dizer, não, eu faço parte da caravana de Jesus. Mas como que você se posiciona diante da adversidade, do problema, do caos, da falta? Com certeza isso vai fazer toda a diferença na sua resposta. Então hoje você precisa decidir se vai fazer parte da caravana de Jesus, e a certeza é, se você fizer parte dessa caravana, com certeza a vida de Deus vai fluir em você, você vai conectar a vida de Deus à vida de outras pessoas. Eu tenho certeza que tem alguém perto de você que precisa dessa vida, que precisa desse fluir, que precisa da bênção de Deus, dos milagres do Senhor acontecendo. Ao invés de receber palavras de morte, de más notícias, essa pessoa precisa receber palavras de vida, a palavra da verdade, a palavra da graça, do favor de Deus, receber o amor de Deus. É isso que vai levantar essas pessoas, é isso que vai trazer vida, milagre, sinais, maravilhas. Então se permita fazer parte da caravana de Jesus. Quantos querem fazer parte da caravana de Jesus? Diz amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Eu creio que esse mundo necessita dessa manifestação. Eu estava ouvindo hoje de manhã a ministração da palavra na cidade, e o pastor disse, no meio do caos, no meio da dificuldade, no meio da tribulação, é a oportunidade que nós temos de liberar a vida de Deus. Então, ao invés de você murmurar, ao invés de você reclamar, ao invés de você se conectar com pessoas que só falam dessas má notícias, desses problemas, dessas dificuldades, comece a falar a palavra da vida, comece a liberar palavras de bênção. Muda o seu vocabulário, muda suas palavras, realmente faça parte dessa caravana da vida, e com certeza por onde você passar, esse rio vai transformar tudo. Você precisa, antes de decidir, você precisa ter certeza dessa decisão, me entende? Então, antes de você falar, não, eu quero fazer parte da caravana de Jesus, você precisa ter certeza que essa caravana nunca perde, que essa caravana sempre avança, como eu te falei, que essa caravana sempre vai trazer vida em meio à morte, sempre vai trazer restauração em meio à perdição, em meio ao caos. Então, tenha certeza, tenha convicção, mesmo que às vezes você não veja com os olhos naturais, mesmo que você não veja na realidade do seu dia a dia essas coisas acontecendo, mas creia, tenha convicção no seu coração, tenha certeza, eu faço parte da vida da igreja, eu estou conectado com o reino de Deus, eu faço parte do reino de Jesus, e esse reino é vida, esse reino é poder, esse reino é graça, é favor de Deus, e eu não vou ser afetado por tudo isso que tem acontecido, pelo contrário, eu serei guardado, fortalecido, restaurado, e eu vou manifestar essa vida. Então tenha certeza disso, não tenha dúvida, não permita que o diabo coloque dúvida no seu coração, de que realmente, será que vale a pena permanecer? Será que realmente vale a pena seguir Jesus? Será que realmente vale a pena estar na vida da igreja, ligar lá o aplicativo, conectar no YouTube? Será que realmente vale a pena nesses dias tentar viver a vida com Deus? Eu quero te falar hoje, com toda certeza no meu coração, sim, vale a pena. Sim, com certeza, Deus quer te usar, Deus quer se manifestar em você e através de você. Se você crê, diz aleluia.
Diz glória a Deus, amém. Então, essa decisão compete à sua certeza. Quantas pessoas, na verdade, fazem escolhas, decidem por algo e no meio do caminho desiste? Por que isso acontece? Porque não houve certeza no coração, não houve uma convicção. Mas eu creio que você não vai desistir, eu creio que você não vai ficar à beira do caminho. Pelo contrário, você vai perseverar, você vai avançar de glória em glória e de fé em fé. E aqui, para nós podermos finalizar, nós vemos que Jesus faz esse milagre, as coisas acontecem. Aquela multidão que estava com a morte, que estava sendo liderada pela morte, governada pela morte, pelo medo, pela angústia, pela dificuldade. Quando o milagre acontece, quando Jesus libera a vida, quando a multidão da vida se manifesta, a glória de Deus influencia todos e vira uma caravana apenas. Aí, depois desse milagre, depois da manifestação do poder de Deus, através de Jesus, só permanece uma multidão. Não tem outra, uma segunda multidão mais. Depois da vida de Deus ser manifesta, não existe mais espaço para o medo, não existe mais espaço para angústia e para dificuldade. Só existe espaço para glorificar e exaltar o nome de Jesus. Eu quero te falar hoje, meu querido, eu quero te falar hoje, minha irmã, que realmente, quando você decide pela caravana de Jesus, quando você se conecta com essa vida que flui de Deus, não vai ter espaço na sua vida para a morte, para o medo, para a dificuldade, para a doença, para angústia, para incerteza, para dúvida. Pelo contrário, você vai fluir sempre no Senhor e na presença dele. E aí nós vemos aqui, não é, que a pergunta pode surgir no seu coração: Igor, mas como essa vida vai fluir na minha vida? Como que isso vai se manifestar, não é? Como que eu vou ser ousado dessa forma? Como que realmente eu vou me posicionar desse jeito? Como que eu vou escolher fazer parte da caravana de Jesus, a caravana da vida? Como que eu vou ser canal de Deus para influenciar os meus familiares, os meus amigos, as pessoas que me cercam? Você precisa entender algo: a vida do Espírito Santo, o fluir do Espírito Santo tem que estar constante em você. Você precisa todos os dias, em todas as oportunidades, permitir que o fluir do Espírito Santo aconteça em você. Se o fluir do Espírito Santo não estiver acontecendo em você, dificilmente você vai conseguir manifestar essa vida. Dificilmente você vai conseguir permanecer na caravana de Jesus. Mas hoje nós estamos aqui para ministrar na presença de Deus e permitir que o Espírito Santo flua. Eu sei, às vezes você se sente intimidado, não é? Você percebe? Aonde era para você ter mais liberdade, porque você está na sua casa, para exaltar a Deus, levantar suas mãos, cantar alto. Hoje de manhã eu liguei o som lá, depois da ministração da palavra, liguei o som, comecei a cantar, porque eu estou na minha casa, eu tenho essa liberdade, eu tenho essa facilidade. Então, às vezes, você está na sua casa aí agora, e você pode fazer isso, e você se sente intimidado, você fica tímido, mas eu quero te desafiar agora, nesse momento, a se colocar em Deus de fato, a você deixar, se você estiver sentado, deitado no sofá, na cama, não sei, que você se coloque em pé, que você se coloque em uma outra posição para permitir que o fluir do Espírito Santo comece na sua vida agora mesmo. Às vezes você pode achar assim: mas por uma transmissão online, será que isso é possível? Sim, porque o mesmo Espírito que está fluindo aqui entre nós agora mesmo está aí na sua casa, está aí na sua sala, no seu quarto. Então eu gostaria que nesse momento você se colocasse em pé, que nesse momento você se mudasse a posição que você está e falasse: ó Espírito Santo, flui na minha vida hoje mesmo, flui no meu coração, flui no meu interior, porque eu quero, por onde eu passar, eu quero manifestar essa vida, porque eu faço parte da caravana da vida, eu faço parte da multidão que manifesta a vida, assim como aconteceu na vida daquela mulher, naquela multidão que estava preocupada, angustiada, sem saber o que iria acontecer depois, ou quem seria o próximo que iria morrer. Não, naquele momento em que Jesus apareceu diante deles, a vida de Deus alcançou a eles, e todos foram influenciados, envolvidos pela presença de Jesus, pela vida de Deus. E eu quero falar para você: esse mesmo Jesus que ressuscitou aquele menino, que fez aquele milagre e que contagiou toda aquela multidão, está aí na sua sala, está aí na sua casa, está aqui agora mesmo, e Ele quer tocar o seu coração. E o Espírito de Deus que moveu na vida daquele menino, que ressuscitou aquele menino através de Jesus, está aí no seu coração também, está
está aí na sua vida também. Você já tem a vida do Espírito Santo, ela precisa agora se manifestar. Você já tem o Espírito Santo, agora só precisa fluir. Você sabe, a morte nunca pôde deter Jesus. A morte nunca paralisou Jesus. Por isso que até na cruz ele ressuscitou ao terceiro dia, porque a morte não tem poder para com Jesus. Então, se não tem poder com Jesus, não tem poder conosco também. Se você tem se relacionado com pessoas que têm passado por dias difíceis, hoje nós vamos orar. A vida de Deus vai fluir em você, e você, ao falar com essas pessoas nessa semana, a partir de hoje você vai mandar uma mensagem para essas pessoas. Você vai compartilhar esse link com alguém depois. Elas ouvirão a palavra e elas serão totalmente influenciadas pela vida de Deus. Não porque nós podemos fazer alguma coisa, mas porque é Jesus que lidera a nossa vida. É Jesus que conduz essa caravana. Então, nesse momento, eu gostaria, se você já se colocou em pé, assim como os irmãos que estão aqui, se você já se posicionou, eu gostaria que nesse momento você começasse a orar na presença de Deus. Eu gostaria que você começasse a falar para o Espírito Santo: flui em mim, Senhor. Primeiro faz em mim, primeiro manifesta essa vida na minha vida, primeiro toca no meu íntimo, toca no meu espírito. Muda, Senhor, muda aquilo que em algum momento não agrada ao Senhor, não está de acordo com a sua vontade. Faz fluir a sua vida, faz manifestar o seu poder, porque eu quero, Senhor, nessa semana, por onde eu passar, orar pelas pessoas e liberar essa vida também, e também compartilhar esse poder, e também manifestar essa vida que flui diretamente do seu trono. Enquanto os irmãos da equipe da música tocam uma música aí, você vai orar na sua casa e você vai falar na presença de Deus: sim, Senhor, eu quero, eu faço parte dessa vida, dessa caravana. Sim, Senhor, eu me conecto com o seu coração, eu me compadeço daqueles que estão em morte, e eu quero fluir na sua vida. Faça isso nesse momento, em o nome de Jesus.